Olá, boa noite, bem-vindos aos participantes da nossa Semana do Autoconhecimento. Boa noite a todos. Nós teremos essa Semana do Autoconhecimento, é uma iniciativa das Faculdades Trilógicas e Nossa Senhora de Todos os Povos. E nós teremos a cada noite desta semana, sempre às 20h30, um professor palestrante das Faculdades Trilógicas, que vão abordar temas como a espiritualidade, a saúde psicossomática integral, a sociopatologia e a patologia do poder e também as artes tão necessárias para o nosso bem-estar. Hoje nós vamos falar de conceitos gerais da psicanálise integral, né? Então, meu nome é Selma Genzani, eu sou da equipe de psicanalistas da Clínica de Psicanálise Integral do Dr. Norberto Kepp e doutora Cláudia Pacheco, os fundadores das Faculdades Trilógicas. Eu trabalho também como professora de psicossociopatologia dos cursos de pós-graduação da FATRI. Eu também sou palestrante em várias línguas e integro a equipe de coordenação da faculdade. Muito bem-vindos! Primeiro nós vamos passar para vocês o institucional da nossa instituição, porque há muitas pessoas que estão vindo pela primeira vez hoje, vão conhecer o nosso trabalho da psicanálise integral, da trilogia analítica, né? Essa ciência que já trouxe tanta mudança e bem-estar na vida de tantas pessoas pelo mundo. Então, 10 minutinhos para vocês conhecerem o nosso institucional e voltarei então com a nossa aula de hoje. Até logo mais! A missão da Associação Kepp Pacheco é promover a desinversão da humanidade através da conscientização da psicossociopatologia, visando resgatar a bondade, a verdade e a beleza, que são a verdadeira essência dos seres humanos. Para essa finalidade, utiliza-se a ciência trilogia analítica, criada pelos psicanalistas Norberto Kepp e Cláudia de Souza Pacheco. Em 1970, Norberto Kepp funda a Sociedade de Psicanálise Integral, na época em que chefiava o novo grupo de estudos de medicina psicossomática da Clínica de Gastroenterologia do professor Edmundo Vasconcelos, no Hospital das Clínicas da USP. Em 1980, essa sociedade passa a ser chamada de SITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, integrando os campos da ciência, filosofia e teologia, sediando o primeiro Centro Internacional de Formação de Psicanalistas no método de Norberto Kepp. Em 1976, foi fundada a Editora Próton, com a finalidade de publicar os trabalhos trilógicos. Mais de 90 livros foram publicados em 9 idiomas. Ela dispõe de cerca de 2.400 títulos, entre revistas científicas, periódicos, CDs, DVDs, materiais didáticos e tecnológicos. Desde a década de 80 até o período atual, a trilogia analítica tem sido difundida em diversos continentes, fundando centros principais em Nova York, Lisboa, Londres, Estocolmo, Helsinki, Moscou, Paris, Lucca, Bogotá, São Paulo,
e Cambuquira. Em 1991, Cláudia de Souza Pacheco funda o Instituto Superior Livre de Psicanálise Integral, reconhecido pela Academia de Paris para oferecer cursos de psicanálise integral. Em 1992, é fundada em Paris, também por Cláudia Pacheco, a Associação Stop a Destruição do Mundo, para difundir as causas psicossociais da destruição do nosso planeta através das descobertas científicas da ciência trilógica. A Stop realiza campanhas de conscientização, produzindo programas de rádio, TV, jornais, publicações e fóruns de debate internacionais. Programas de TV veiculados em 19 países e 153 canais do mundo. Programas de rádio transmitidos em 39 emissoras. Mais de 100 milhões de telespectadores já assistiram às mais de 50 mil horas de programas de TV produzidos pela Trilogia Analítica. Jornais da Ciência Trilógica. Mais de 18 milhões de exemplares de jornais, revistas e periódico de distribuição gratuita, publicados no Brasil e no mundo, atingindo a mais de 50 milhões de leitores. Em 1996, Norberto Kepp lança o livro Nova Física da Metafísica Desinvertida, baseado em suas descobertas na metafísica e em Nikola Tesla. Kepp desenvolveu nessa obra novos princípios sobre os quais deveria se basear a ciência da física daqui por diante, servindo inclusive de guia para uma nova tecnologia que haveria de vir, a tecnologia Kepp Motor. Em 2008, é desenvolvido o Kepp Motor, uma inovação tecnológica para motores elétricos de alta eficiência energética, com patente nos Estados Unidos, República Popular da China, Hong Kong, Rússia, México e, em 2020, no Brasil. Foi produzido na China o ventilador de teto Universe, que recebeu o primeiro lugar em eficiência energética pelo Inmetro Procel, com 90% de economia de energia elétrica. A partir daí, a tecnologia Kepp Motor recebeu mais outros prêmios internacionais. Em 2004, tiveram início os trabalhos sociais na cidade de Cambuquira, no sul de Minas Gerais. O Grande Hotel Trilogia é um centro de cultura, artes e terapia, que faz a aplicação da ciência trilógica em várias áreas: medicina psicossomática, congressos e cursos. Mais de 700 alunos frequentaram os cursos do projeto Ação no Bem. 2009. Início de cursos regulares em São Paulo. Curso técnico em saúde psicossocial. Cursos de pós-graduação em parceria com o INPG, certificados pelo MEC. Gestão de conflitos, teologia em nova física, empreendedorismo trilógico, terapia em sala de aula, a história secreta do Brasil, pós-graduação em inglês, cursos livres, seminários e oficinas terapêuticas, educação à distância, cursos online de trilogia analítica em 4 idiomas: português, inglês, espanhol e sueco. Em 2017, um novo e decisivo passo é dado na área da educação, com a inauguração da Faculdade Trilógica Kepp e Pacheco, credenciada pelo MEC, com cursos presenciais em Cambuquira, Minas Gerais. E em 2021 é inaugurada a Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos, também credenciada pelo MEC, com cursos EAD e sede em São Paulo.
O Instituto de Ciência e Tecnologia Kepi Pacheco é o mantenedor das faculdades trilógicas Kepi Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos, as únicas no mundo a ensinar a física desinvertida de Norberto Kepp. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A missão das faculdades trilógicas é ofertar ensino superior de qualidade nas áreas de ciência e tecnologia, meio ambiente, educação, artes e teologia. E em novembro de 2021, a grande novidade é a oferta gratuita dos cursos de graduação das faculdades, garantindo assim o acesso ao conteúdo único, terapêutico e transformador da ciência trilógica a todos os povos do planeta. A sede da faculdade com cursos presenciais está localizada no sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a Oficina Artesanal Kepi Motor. Na cidade de São Paulo fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância, EAD, faculdades trilógicas, a terapia para o mundo. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepi Pacheco, mantenedora das faculdades trilógicas. Vocês perceberam a dimensão dessa instituição, né? Das faculdades trilógicas. Hoje nós vamos falar um pouquinho da psicanálise integral ou trilogia analítica, então, que é a ciência unificada desenvolvida pelo Dr. Kepp e pela doutora Cláudia Pacheco. Então, por que integral unificada? Porque justamente o Dr. Kepp percebeu desde sempre que para tratar do ser humano, este precisa ser visto na sua forma integral, como ele é na sua origem, na sua base. Ele tem sentimentos, pensamentos, tem o corpo e tem a sua espiritualidade. Então, uma ciência que queira tratar do ser humano, seja adequada, ela precisa vê-lo como ele é, então, na sua integralidade. Por isso se chama psicanálise integral. Um conceito básico para nós entendermos essa ciência incrível é ver o ser humano como ele é na base, a união do campo do sentimento, do campo do pensamento e do campo da estética, da beleza. Ou seja, a ação pura, a ação genuína que todo ser humano deveria buscar está na unificação. Essa ação deve ser boa, bela e verdadeira. Então, no campo do sentimento, não é qualquer sentimento que está na nossa base, na nossa essência. É o sentimento bom, é o amor. O amor é a base primeira do ser humano. No campo do pensamento filosófico, é a verdade que conta, né? Então, o que faz parte da nossa estrutura, da nossa maquete original, além do sentimento bom, é a verdade. E o campo da estética, da beleza, que é tão fundamental também. Então a pessoa, você nota que quando ela começa a decair, entra numa depressão, com problemas psíquicos, logo de cara a gente vê que ela deixa de arrumar a casa, o quarto, ela mesma, né, não está mais naquela onda estética necessária. Então, no equilíbrio, o indivíduo é bom, verdadeiro e belo. E toda a nossa ação deveria ser dessa forma. Só que nós somos seres humanos que estamos distantes desse nosso interior. Essa sentença é do livro Homem Interior, o Homem Interior, do Dr. Kepp.
Então, para aqueles que gostariam de fazer uma primeira leitura da obra, este é um livro indicado. Vai mostrar a importância do interior do ser humano se conhecer. E ele mostra que nós estamos distantes desse nosso interior, daquilo que nós temos na nossa base, aquela que eu mostrei para vocês, boa, bela e verdadeira, mas também nós estamos distantes da patologia que nós temos. Então nós somos seres muito voltados para fora, exteriorizados, e damos pouca atenção ao que realmente sentimos, pensamos e as nossas intenções. Então, um ponto fundamental na obra do Dr. Kepp é fazer o ser humano entrar em contato com o interior dele, perceber as suas patologias, a sua doença, para que ele possa chegar perto daquele núcleo original, que é onde ele encontra o bem-estar. Então vejam, a nossa vida interior é assim, como um iceberg. A maior parte dessa nossa vida interior está inconscientizada. É como aquela pedra, de gelo no mar, que tem a maior parte abaixo do nível da água. Então, fora do nosso campo de consciência, por uma atitude que nós temos de inconscientizar. Então, a parte que conhecemos sobre nós mesmos é uma parte assim mais superficial, mais racional, mas as intenções profundas, aquilo que vai no íntimo do ser humano e que ele não quer conhecer, porque não são aspectos bons da maior parte. Ali está a inveja, a arrogância, a raiva que ele tem, a contrariedade, que o ser humano já mostra desde a primeira infância. E ninguém escapa disso, todo ser humano tem esses aspectos. Então tem aquela maquete original, boa, bela e verdadeira, trina, que eu mostrei para vocês, mas tem todo um lado patológico que, inconscientizado, faz muito estrago. Toda doença do ser humano, sejam as doenças psíquicas, as depressões, os sintomas de ansiedade, as esquizofrenias, as psicopatias mesmo. Toda doença do ser humano vem daquele material que ele mantém inconscientizado e ele não quer conhecer. Então, o trabalho do Dr. Kepp, terapêutico inclusive, os livros, os vídeos, as aulas, é tudo em função de terapizar o ser humano e fazê-lo se conhecer. Daí, autoconhecimento, a necessidade do ser humano se conhecer. Por quê? Todo esse material que fica inconscientizado gera doenças psíquicas, orgânicas e também na nossa sociedade. Então, o trabalho da trilogia analítica é trazer ao nível da consciência, trazer à tona tudo aquilo que o ser humano prefere manter escondido. Então, vale a pena, É algo assim que às vezes parece dolorido, mas tão necessário. Então, um primeiro conceito que é fundamental todos que estudam trilogia ter, e nós falamos muito disso nas aulas, é que tudo o que existe por si é bom, belo e verdadeiro. Aqui resgatamos a metafísica da Grécia Antiga, Tassiano, que dizia que o que existe por si é bom, belo e verdadeiro. O que existe por si, olha, a beleza da natureza, plantas, animais, minerais, tudo é feito de energia. Então são patamares, estágios de vibração da energia divina. Cada elemento desses que vocês veem, que é parte da energia divina, é feito, portanto, à imagem e semelhança do Criador, dentro da sua enorme bondade, verdade e beleza. Veja como tudo que é da natureza original é belo,
Então vamos dizer, são patamares de vibração energética, de ressonância divina. Tudo que existe por si está em ressonância com o Criador e precisa dessa ressonância para se manter existente, né? Agora, e o mal? Vocês vão dizer, mas como assim? Tá cheio de injustiça, de maldade, de fome, de sujeira, de poluição nesse nosso planeta? Cadê? Como que funciona? Então, todo o mal que existe é sempre um ataque, uma privação, uma negação àquele bom, belo e verdadeiro original. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que o mal não tem existência própria. O mal não existe por si. Ele é sempre uma atitude, um ataque, uma privação contra aquela essência original. Então vejam, o mundo está cheio disso, né? Infelizmente. Fome, guerras, destruição, poluição. Mas nada disso faz parte vamos dizer, do plano divino para o nosso planeta. Nada disso está em ressonância com o Criador. Isso ocorre, são consequências da atitude do ser humano e dos poderosos que dominaram o nosso planeta, os materialistas, e não medem esforços para terem os seus lucros aumentados em detrimento da vida humana. E o ser humano vai aceitando essa situação. Espiritualmente, nós estamos muito decaídos, bastante distantes daquela situação ligada àquela essência original paradisíaca, bonita, boa, bela e verdadeira. Estão de acordo? E o trabalho da trilogia tem essa função de fazer esse restauro, esse resgate, conscientizando toda a doença e loucura que está por detrás da atitude humana, para trazer de volta a saúde, bem-estar, desenvolvimento e tudo de bom, que é do plano do Criador. Então, resumidamente, a nossa patologia, a nossa doença psíquica é a nossa atitude de omitir, distorcer, deturpar aquela realidade original, boa, bela e verdadeira. Lembrando, não existe por si, mas é o resultado do uso da vontade do ser humano. E a vontade do ser humano está invertida. O ser humano não busca naturalmente aquilo que é bom para ele, aquilo que vai realmente lhe trazer desenvolvimento, aquilo que vai fazer o seu ser se desenvolver. Desde criança, a criança é cheia das vontades e ela não quer fazer o que é de acordo com a realidade. A mãe traz a comida gostosa, ela não quer comer, né? Ela tem uma atitude de competir, estragar aquilo que é do outro. Então, desde criança, querendo seguir as próprias vontades, o ser humano se prejudica muito. E nessa conduta, ele vai criando um campo doentio, patológico, cheio de soberba, inveja, raiva, e todo ser humano tem esse conteúdo no seu interior. Qual é a saída, a solução? Consciência, terapia da consciência, conscientizar esses problemas. O que quer dizer isso? O indivíduo precisa perceber que ele é invertido, que ele é raivoso, que ele é muito arrogante, que ele morre de inveja do bem, para ele parar de estragar a vida dele e de estragar esse planeta maravilhoso onde ele vive. Olha lá, um exemplo, né, de vontade invertida. O pavor, né, quando a gente não quer engordar, da praça de alimentação de um shopping. Porque lá é o terreno das tentações, né? Então, nota
que o indivíduo precisa fazer um esforço para ele conter aquela vontade invertida de comer tudo que ele quer, na quantidade que ele quer, na hora que ele quer. Não pode ser assim. Assim como o indivíduo não pode pensar tudo o que ele quer. Pensar o mal dos outros, alimentar paranoia, dar, assim, força para sua raiva, é totalmente nocivo. Você vai estar destruindo o seu interior, o seu metabolismo. A saúde é de dentro para fora. O indivíduo pode comer direitinho, fazer um monte de exercício, dormir na hora certa. Se ele não cuida dos sentimentos invertidos que ele tem, da patologia e da raiva, ele vai poder ter um ataque fulminante cardíaco, mesmo que ele tenha a melhor da alimentação no mundo. Isso já é comprovado. Então a necessidade de cuidar do interior é enorme. Cuidar dessas nossas inversões. A inversão é uma das descobertas mais incríveis e geniais que o Dr. Kepp já fez. Ela data de 1977. Hoje já tem muita gente usando o termo, se fala muito em inversão de valores na sociedade. Mas quando ele começou a falar que ele percebeu, atendendo clientes, que o ser humano é invertido e que toda a sociedade que ele desenvolveu a partir das suas inversões é de ponta cabeça, ninguém falava. E olha, gente, a maior das inversões, ou pelo menos uma das mais significativas para nós que trabalhamos com vida psíquica, é essa que o quadrinho está mostrando aí para vocês. Quem não vê os problemas, não sofre. Será mesmo? Será que é possível viver no mundo que nós vivemos de forma alienada, sem ter contato com problemas? O dia a dia do ser humano é administrar os problemas, minimizar as consequências, né? Nós estamos numa situação muito difícil no planeta hoje. E o indivíduo querer ter essa filosofia do avestruz e não querer ver o que está acontecendo, seja na própria vida dele, na família dele, na cidade dele e no planeta como um todo. Querer viver muito alienado não é saudável. O indivíduo precisa da consciência, do contato com a verdade, do que acontece, para poder guiar os melhores caminhos que ele pode ter. Estudar as possibilidades, não ser tão enganado, né? Por essa sociedade invertida, que preza tanto o ter, o material, em detrimento do ser. Então a gente vê que o jovem desde cedo tem tanta preocupação em fazer algum trabalho que vai lhe trazer alguma boa recompensa econômica, ao invés de ele pensar como ser útil, como se realizar, né? Como ser realmente feliz. Então, tudo é muito invertido nessa nossa sociedade. E esse tipo de assunto, aplicado a toda a área do conhecimento humano, nós trabalhamos muito nos nossos cursos. Os de pós-graduação, os de graduação, os de extensão, né, que são cursos livres. Especialmente no pós-graduação de gestão de conflitos, que entra em cheio nessa parte psíquica do ser humano. Como eu estou dando aqui uma pincelada para vocês, né? Então, acho que vocês podem perceber que o conteúdo é denso, né? Então, tem muito que ser desenvolvido, né? E aprendido. Então, eu falei para vocês, né, do pós-gestão de conflitos, que é o estudo da psicossociopatologia. O nosso mundo, né, é cheio de conflitos, desde crianças até adultos, famílias, casais, nos escritórios, na rua, no ônibus. Por quê? Porque os conflitos estão dentro de cada um de nós. É inclusive conflito do que eu sinto com o que eu penso. Então, desde pequenos nós vivemos conflitos. E a trilogia analítica traz ferramentas incríveis
incríveis para nós lidarmos com eles. Então, como eu disse para vocês, essa ciência trata da psicossociopatologia, o estudo da doença psíquica e social. Trata, então, da inter-relação que as doenças têm e estuda as causas de todas elas e traz propostas práticas, de solução. Sempre partindo do autoconhecimento, da necessidade do ser humano se conhecer. E que consciência é essa, que é a base da ciência de Norberto Kepp? É aquela consciência do bem que existe na nossa essência original, boa, bela e verdadeira. É a consciência do mal que está aí nesse mundo e dentro de cada um de nós, que é a negação, oposição àquela essência original. E é a consciência da realidade como um todo, essa interna, a externa e da realidade espiritual também. Que nós não somos seres que vivemos assim, só esse mundo aqui, nesse psíquico corpóreo. Nós já estamos mergulhados na transcendência. Percebamos ou não, acreditamos ou não. O ser humano é um ser espiritual transcendente. Então, através muitas vezes dos sonhos, situações assim, se percebe, que se vive numa dimensão muito maior que esse nosso dia a dia, muitas vezes muito voltado só para aquilo que é muito do material. E isso é uma outra grande inversão do ser humano. Então, à medida que ele vai percebendo isso e se desinvertendo e voltando para o alto, para o aspecto transcendente, espiritual, ele vai tendo uma vida de maior qualidade e mais bem-estar. Além de ter mais saúde psicofísica. Então, nós estamos sob a influência tanto de seres bons, como dos seres malignos também. No mundo com tanta maldade, não dá para imaginar que é só maldade humana, Tem muita influência espiritual negativa. Então vejam, em resumo, o trabalho da trilogia analítica, psicanálise integral, propõe a restauração do ser humano e da sociedade através da conscientização da psicossócio-espírito-patologia. Sim, porque os espíritos malignos também estão plenos de patologia, E energeticamente eles influenciam muito os seres humanos. Então nós precisamos aprender a lidar com isso também. Então vejam como essa figurinha, não sei se dá para vocês verem bem. O quadro da esquerda é um quadro escurecido, descascado, sujinho. E o que o trabalho da psicanálise integral faz é restaurar, resgatar aquela essência original que eu falava para vocês, boa, bela e verdadeira. Então, este é um trabalho de restauro de um quadro lá da Capela Sistina, mas é uma boa imagem para a gente entender o que faz um trabalho psicanalítico sério como o da psicanálise integral. Fazer o indivíduo conscientizar suas sujeiras, os seus problemas, os seus vazamentos, a sua maldade, para voltar a viver algo mais dentro da energética divina original, como o ser humano foi feito. Eu vou ler um trechinho para vocês do último livro do Dr. Kepp, que se chama Parousia. A função da trilogia analítica é de restaurar o bem.
A função da trilogia analítica é a de restaurar o que foi desviado e estragado. O que pretendo esclarecer é que nosso trabalho é o de retornar ao que era correto e estragamos ao colocar a própria patologia, entortando, quebrando e destruindo o que é certo e correto. Então, para quem quiser já aprofundar esses estudos, o livro se chama Aparusia. Então, eu espero que eu tenha conseguido dar algumas informações iniciais para vocês, para mostrar a importância do autoconhecimento. Agradeço a presença e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos e até breve.